Meu nome é André Cardoso, sou pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as iniquidades étnico-raciais em saúde, com foco nos povos indígenas e na pandemia de Covid-19. Então, como se dá no Brasil a questão da coleta da informação, né, étnico-racial, né? Ela se dá a partir do quesito cor-raça, né? E essa variável tem sido, né, esse quesito tem sido incorporado em diferentes sistemas de informação ao longo dos anos, possibilitando, então, o uso dessa variável como uma dimensão de análise da situação de saúde na população brasileira. Então, eu começo falando um pouco da história da inclusão dessa variável nos censos demográficos brasileiros, né? Então, em 1872 já havia, né, uma coleta da informação de cor, né, com essas categorias aqui em 1972, branca, preta, parda e cabocla, né, e a população escrava como preta e parda, e essa variável foi sendo modificada ao longo dos anos, né, e eu vou passar um pouco mais para frente a inclusão da categoria amarela, em 1940, e mais recentemente a inclusão da categoria indígena em 1991, né? Então, é uma variável composta por 5 categorias, né? Que incluem a categoria branca, preta, parda, amarela e indígena nos momentos, nas décadas mais atuais, né? Ainda que tenha sido, né, mantida essa categorização da variável do quesito cor-raça a partir de 91, ocorreram mudanças muito relevantes, né, na forma de coleta dessa informação nos censos demográficos brasileiros, particularmente a partir do ano de 2010, e que tem avançado agora para o ano de 2022, né? Então, em 2010, né, na verdade, houve um avanço importante, eu vou passar o slide para frente, né? E a forma de coleta dessa informação, né, e não só de indígena, mas de todas as categorias de cor ou raça, né, o ideal que se considera, o critério, é a autodeterminação, a autoidentificação da cor ou raça do indivíduo. Então, deve ser perguntado ao indivíduo qual a cor ou raça que ele se classifica, né? No caso dos indígenas, tem possibilidades adicionais de classificação da cor ou raça, como, por exemplo, o reconhecimento, né, de condição de indígena por uma parte de uma coletividade social, pertencimento étnico, local de residência, se área em área rural, em aldeia, ou se fala a língua materna, né? Então, há diferentes formas de classificação étnico-racial em diferentes países do mundo, e o Brasil adota essa forma de classificação no quesito cor-raça, nessas 5 categorias, usando o critério de autoidentificação, que é o critério aceito atualmente como o ideal para essa informação, para a coleta dessa informação. E, obviamente, se esses critérios não são seguidos, isso afeta, na verdade, a composição da informação sobre cor ou raça, seja nas informações demográficas, ou seja, nas informações de desfechos de saúde, de interesse de saúde, né? Então, o que eu vinha falando antes, interrompi para falar sobre o critério de classificação de cor ou raça, é que no Censo Demográfico de 2010, o quesito cor ou raça passou da amostra, que tinha sido coletada em 91 e 2000, para o universo de domicílios investigados em 2010. Então, isso foi uma possibilidade grande de captar melhor a informação sobre a população indígena, que é rarefeita em algumas regiões do país, né? Além disso, foi perguntado sobre pertencimento étnico, língua falada no domicílio e a localização geográfica de residência desses indivíduos. E aqueles indivíduos que residissem em terras indígenas e que não se classificassem como indígenas, era perguntado se eles se consideravam indígenas. Com isso, houve uma captação de uma quantidade considerável de pessoas indígenas que não se classificaram como indígenas, porque indígena não é cor, né? Mas se consideravam indígenas, e com isso você tem a possibilidade de ampliar o conhecimento acerca da composição da população indígena no Brasil. E aí foi possível, então, a partir dessa mudança no Censo Demográfico de 2010, foi um grande avanço na coleta de informações sobre cor ou raça no país, identificar povos indígenas residentes nas terras indígenas em situação urbana, com pertencimento étnico a povos indígenas específicos, e pessoas autodeclaradas como indígenas sem pertencimento étnico a povos indígenas específicos. Se a gente faz análise da situação de saúde desses diferentes recortes, a gente vê que essas populações têm estruturas demográficas distintas e padrões de saúde distintos, e é interessante, então, a gente ter essas nuances da análise da situação de saúde, né? Então, é muito importante. Isso aqui é uma imagem, né,
da ficha de coleta do censo de 2010, então a variável, né, qual a sua cor ou raça, com as categorias branca, preta, parda, amarela, parda e indígena, e aí, caso a pessoa resida, né, em terra indígena, né, e tenha respondido que era, né, se classificava como branca, preta, amarela ou parda, então era perguntado se a pessoa se considerava indígena aqui na questão 6.05. E assim por diante seguia a pergunta sobre língua falada, e as línguas, né, e a etnia, certo? Então, um detalhamento sobre a informação de cor ou raça na categoria indígena no censo 2010, e agora no censo 2022 houve um avanço, inclusive, na captação de informações sobre a população quilombola e aprimoramento também dos indígenas. Então, estamos todos ansiosos para ver os resultados do censo 2022, que certamente a gente vai ter um aporte de conhecimento novo e muito relevante para caracterizar a situação de saúde de grupos étnico-raciais específicos no Brasil. E, portanto, possibilidades de compreender e registrar, né, identificar iniquidades em saúde e, portanto, possibilidade de planejar adequadamente políticas públicas. Então, aqui só um exemplo de um estudo, né, que foi feito com base nos dados do censo 2010, né, que fala sobre a mortalidade, a iniquidade no Brasil, na mortalidade de crianças indígenas, crianças e adolescentes indígenas, em relação a outras categorias de cor ou raça, e o que o censo trouxe de informação para que a gente possa aprender mais sobre essas iniquidades, né? Então, eu trouxe um gráfico dessa publicação, desse artigo, né, mostrando, então, aqui, né, a mortalidade das categorias indígena, parda, preta e branca, nas zonas rural e urbana de homens e mulheres. Então, em todos os recortes, todos esses recortes, masculino e feminino, rural e urbano, a gente vê, por exemplo, que os indígenas estão numa situação de maior mortalidade infantil, né? Seguidos, em geral, pelos pretos e pelos pardos, e os brancos na situação melhor em relação de menor mortalidade em comparação às outras categorias de raça-cor, evidenciando, então, uma iniquidade na ocorrência da mortalidade, que difere entre os sexos, né? A gente vê um diferencial maior à medida que aumenta a idade até os 15 anos para meninas, por exemplo, nas zonas rurais. Há um diferencial também entre zona rural e urbana. Então, acho que vale aqui relembrar que, na verdade, as iniquidades étnico-raciais se somam a diferentes iniquidades que assolam o nosso país. Por exemplo, né, de distribuição geográfica, de acesso à saúde, né, e de condições de vida, de saneamento e tudo mais, que afetam de forma diferente as zonas rurais e urbanas, os sexos, né? A questão da violência, por exemplo, a gente vê que a proximidade da violência, né, aqui no sexo masculino, na zona urbana, se destaca a mortalidade, por exemplo, em adolescentes do recorte populacional negro, preto, em comparação, inclusive, a indígenas, que nas outras categorias sempre tem uma mortalidade maior do que as outras categorias de cor ou raça, mostrando, então, que essas iniquidades, elas se somam, né, em diferentes recortes, produzindo efeitos muito injustos, né, no nosso país em relação a desfechos de saúde e condições de vida, né? Então, assim, pegando a ideia disso que eu já falei, o Brasil, então, foi um dos países, né, do mundo a abolir a escravidão e ainda um dos últimos países a abolir a escravidão e ainda tem uma dívida histórica e social com negros e indígenas. As desigualdades raciais, elas são históricas e evidenciadas por pesquisas e censos, como eu já comecei a mostrar agora. E aí, o Ministério da Saúde vem fortalecendo, né, pelo menos nos anos pregressos, né, uma agenda de promoção da equidade racial em saúde, com a implementação de diversas estratégias para identificar, prevenir e enfrentar desigualdades, discriminações de segmentos sociais historicamente excluídos. Né, eu diria que isso é um texto que se refere a uma história, né, que é caracterizado, por exemplo, pela inclusão da variável cor ou raça nos sistemas de informação em saúde na década de 90, né? Que é importante, então, para fim de análise das iniquidades étnico-raciais na área da saúde no país, porque a gente tem, então, esses sistemas de informação em saúde que registram sistematicamente, né, a partir da vigilância de agravos definidos ou de eventos vitais, desfechos, né, ou condições da vida da população brasileira que nos permitem entender e caracterizar a situação de saúde no nosso país, e essa variável, a inclusão da variável cor ou raça a partir de 1990 nos diferentes sistemas,
vem contribuindo para a possibilidade dessas análises com esse recorte étnico-racial. Então, as análises que vêm sendo feitas a partir dessa variável indicam condições de saúde desfavoráveis para indivíduos classificados nessas categorias, preta, parda e indígena, quando comparados à categoria branca, espelhando, então, um cenário de desigualdade produzido pela exclusão social e discriminação no nosso país, né? Então, para a gente fazer uma análise consistente dessas desigualdades ou da situação de saúde desses segmentos que compõem a nossa população, a qualidade da informação é essencial. E essa qualidade ela é útil, né, para a programação de ações de saúde, tornando, então, os sistemas de informação primordiais nesse processo de planejamento, monitoramento, avaliação e tomada de decisão baseada em evidências nos distintos níveis de competência do SUS, né, das políticas públicas, para intervir, reduzir e mitigar essas iniquidades, né? Então, o diagnóstico situacional adequado, sistemático, que depende da qualidade dessa informação de cor ou raça, nesse recorte étnico-racial, permite a identificação de populações sob risco e permite o planejamento de estratégias ajustadas às necessidades desses segmentos populacionais, em situação de desvantagem, né? E a apropriação dessas informações de saúde pelos gestores, em todos os níveis de gestão do SUS, pela sociedade, né? Que deve considerar, então, pontos fortes e as limitações dessa informação, resultando em avaliações regulares e sistemáticas desses dados disponibilizados pelos sistemas. Os dados produzidos no SUS e registrados nos sistemas de informação são estratégicos para monitorar as iniquidades étnico-raciais em saúde no país. As avaliações da completude da variável cor-raça vêm demonstrando que, apesar da melhoria na qualidade do preenchimento dessa variável, a maioria dos sistemas de informação não possibilita análises consistentes, sobretudo acerca da magnitude das iniquidades étnico-raciais no país. E além da possibilidade de classificação distinta nos diferentes sistemas, que suscita, na verdade, uma análise que considere o relacionamento de diferentes bases de dados, a classificação de cor ou raça ela é afetada por diferentes condições, tanto do entrevistado quanto do entrevistador, e do contexto histórico, político e social. Então, existe uma certa volatilidade na classificação de cor ou raça, que deve ser considerada na interpretação e na análise. Mesmo assim, a gente observa que isso não afeta de forma consistente a manifestação ou a expressão das iniquidades étnico-raciais que a gente observa no país. Então, persistem desafios para dimensionar o desempenho do SUS em relação aos princípios de equidade da atenção à saúde com recorte étnico-racial. Então, é fundamental qualificar o preenchimento do campo cor-raça nos grandes sistemas de informação para ampliar, então, a possibilidade de acertos nas políticas de promoção da equidade. Né? A gente não entende que não se estabelece uma relação de causalidade, né, entre o quesito cor ou raça e a ocorrência de desfechos de saúde. Mas a análise dessa natureza, elas revelam importantes aspectos das condições de vida e saúde desses distintos grupos étnico-raciais que compõem a nossa sociedade, na qual as relações de classe são racializadas e as relações raciais são dependentes da classe social. Então, é importante o monitoramento permanente do preenchimento da variável cor ou raça nos sistemas de informação, para detectar e aprimorar as fragilidades e propor capacitação para os responsáveis pela coleta e alimentação desses dados. E é importante também socializar o debate sobre as iniquidades, que eu acho que é um pouco que a gente está fazendo aqui, étnico-raciais em saúde no país, possibilitando, então, com os movimentos sociais, um melhor acompanhamento das políticas governamentais específicas para esse segmento. Aqui é um estudo, né, os resultados, né, do primeiro Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, também ajuda a explicar um pouco, né, a diversidade de contextos, né, e situação de saúde dos povos indígenas, mostrando, então, que existe também uma heterogeneidade nas condições de saúde, né, dos povos indígenas no país, a depender da região onde moram e, obviamente, da etnia e dos acessos à saúde e a outras políticas públicas, né. Então, esses resultados mostram, por exemplo, né, em relação às condições de domicílio, número total de residentes, mostrando que o tamanho dos domicílios no norte é mais elevado em comparação ao tamanho dos domicílios indígenas em outras regiões do país, né? Então, chega a ser domicílios com 41 residentes, né, uma mediana de 7 moradores por domicílio no norte, e essa mediana e o número máximo de moradores nos domicílios das outras regiões é menor, né? Em relação, eu destaquei alguns indicadores em relação ao local para defecar, né? Então, a céu aberto, né, 40% no norte, em comparação a 18%, 23% e 35% no sul e sudeste. Mesmo assim, chama atenção ainda a proporção elevada de homicídios no sul e sudeste, onde os indígenas defecam a céu aberto, né? Em relação à fonte predominante de água para beber, sendo rio, lago ou reservatório,
proporção mais elevada no norte, né, 28%, em comparação, né, a 4%, 4,8% no centro-oeste, 1,8% no nordeste e 2,3% no sul e sudeste, né? Em relação à prevalência de alguns indicadores de saúde, algumas doenças, né, alguns agravos, na população de mulheres de 14 a 49 anos, a gente pode observar, por exemplo, a obesidade, uma prevalência mais elevada em contrapartida das condições sanitárias, né, de saneamento, né, digamos, no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste, também no Nordeste, em relação ao Norte, né? Então, a prevalência de obesidade, de hipertensão e diabetes é menor na região Norte, em comparação às prevalências dessas doenças ou agravos nas demais regiões do país, né? Isso, obviamente, tem implicações também para a questão dos desfechos desfavoráveis no caso da pandemia de Covid-19. Aqui é um estudo também realizado na população guarani durante um estudo de coorte, né, que foi feito para acompanhar a incidência de doença respiratória aguda em crianças, guarani no sul e sudeste do Brasil, em 63 aldeias, e durante o acompanhamento dessa coorte de nascimentos, foi detectado um surto, né, de doença respiratória aguda em uma das aldeias, e esse surto foi documentado em tempo real, né? Então, houve uma concentração de casos em 2 semanas, né, epidemiológicas, a partir de abril, né, final de março, início de abril do ano de 2016, né? É, e aí, né, se conseguiu investigar e coletar material suave nasofaríngeo para investigar a etiologia desse surto, né? E se identificou, na verdade, a mutação dos vírus, né? Se identificou vírus sincicial respiratório, a co-circulação de vírus sincicial respiratório e de influenza H1N1, né? E a ocorrência de mutação genética desses vírus, né? Justificando, então, a ocorrência de um surto numa população altamente vacinada. Então, nessa ocasião, nesse ano, né, houve a antecipação da estação de influenza, em 2016, se sobrepondo a um surto, né, a circulação, né, habitual do vírus respiratório, né? Então, não só nos Guarani, como também em outras regiões do país e do mundo, foi confirmada a emergência e a disseminação de um novo grupo genético de H1N1, de influenza H1N1, que não era coberto pela vacina de influenza que foi oferecida em 2015. Então, a confluência desses fatores, né, a conclusão do estudo, desses eventos com a elevada prevalência, né, de fatores de risco para doenças respiratórias agudas na população indígena, né, podem explicar as elevadas taxas de ataque que foram observadas nessa população, que era altamente vacinada para a influenza, né? Então, as conclusões do estudo foram que a vigilância viral adequada, a vacinação oportuna e o controle de fatores de risco eram relevantes para controlar, por exemplo, surtos de infecção respiratória, ainda, né, naquela ocasião antes do surgimento da Covid-19, né? E que essas observações se aplicariam também para detecção precoce e manejo oportuno e monitoramento da pandemia de Covid-19 no momento posterior ao seu surgimento, né? Então, logo no início da pandemia de Covid-19, né, com base nesse conhecimento prévio que o Grupo de Saúde Indígena da Fiocruz tinha, né, e produzido inclusive por outros grupos de pesquisa sobre a vulnerabilidade das populações indígenas de infecções respiratórias, houve uma preocupação do grupo de trabalho, né, de saúde indígena da Abrasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, de produzir uma nota técnica, né, sobre a Covid, os povos indígenas, os desafios e as medidas para controle do seu avanço. Então, o cenário, né, era a introdução do SARS-CoV-2, da Covid-19 no Brasil, e a rápida disseminação pelo território nacional. Então, existia uma preocupação clara com a introdução da doença em territórios indígenas e as potenciais graves consequências, já que a gente observava, né, consequências graves da circulação viral sazonal, né, de influenza e também do vírus sincicial respiratório, como a gente mostra com aquele estudo sobre o surto, né, de H1N1 e vírus sincicial respiratório, né? É evidente, né, e marcada, né, essa vulnerabilidade social que dificulta o enfrentamento do processo epidêmico nessas populações, o papel estratégico de um subsistema de atenção, né, à saúde indígena no âmbito do SUS, né, que tem o papel de garantir a integralidade do cuidado, mas que tem suas mazelas e suas dificuldades de organização, né, e que, obviamente, impactaria a possibilidade de uma atenção de alta complexidade, no caso, necessidade de evolução com gravidade dos casos de Covid-19.
assim como as barreiras de acesso ao sistema de saúde, vigilância e alta complexidade, como eu venho falando, né, sobretudo nas regiões mais remotas do país, e o desafio de implementar medidas não farmacológicas, né, até então não existia vacina para a Covid-19, né, recomendados pela saúde pública no contexto dos povos indígenas, com, por exemplo, domicílios com grande número de moradores, sem acesso ao saneamento, o que dificultaria, por exemplo, as medidas de higiene pessoal, como lavagem das mãos, uso de álcool gel pela falta de insumos, né? E a facilidade de transmissão interpessoal dos patógenos pela concentração de indivíduos em domicílios fechados ou não sempre ventilados, ou mesmo aglomeração de indivíduos mesmo em áreas ventiladas, né? Então, existia uma grande preocupação pelas condições favoráveis à disseminação da pandemia, registradas evidentes, né, a partir dos estudos prévios sobre vulnerabilidade às doenças respiratórias como em geral, né? Então, foi-se observando durante a evolução da pandemia surgimento, na verdade, de casos em populações indígenas, tendo um grande impacto na mortalidade, sobretudo as populações residentes em territórios urbanos, né, em situação urbana. Então, há populações indígenas, como a gente viu, 33%, 36% da população indígena residente em território em situação urbana, em que, na maioria dos casos, o Subsistema de Saúde Indígena, o ACESAI, não estava contando como eventos relacionados à saúde dos povos indígenas. Então, numa posição, né, de autodeterminação e de defesa dos seus direitos, o movimento indígena começou a fazer um monitoramento da Covid-19, em paralelo ao monitoramento oficial do Subsistema de Saúde ou do Ministério da Saúde, né, para demonstrar a gravidade da situação dos povos indígenas e mitigar as ações de controle e monitoramento da pandemia nesses povos. Então, para vocês verificarem, né, existe uma comparação desses dados de monitoramento do movimento indígena, né, e do boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, mostrando haver divergência em relação ao número de casos confirmados, aqui à direita, à esquerda, desculpa, assim como o número de óbitos, que chega a ser quase o dobro, né, do óbito registrado pelo Ministério da Saúde, os óbitos coletados por Covid-19 em povos indígenas pelo movimento indígena. Como eu falei, isso vem um pouco da divergência da caracterização da população, né, adscrita a cada um desses grupos, né, do subsistema de saúde indígena, que considera apenas aquela população residente nos distritos sanitários, e a população, de fato, considerada indígena pelo próprio movimento indígena e pelos indígenas, de auto-reconhecimento, né, pertencimento étnico-racial. Então, isso gera divergências em relação às informações e dados de saúde epidemiológicos, causando grande prejuízo, na verdade, à mitigação e ao monitoramento e ao cuidado dessas populações, né? Se mapeou, então, a evolução espaço-temporal da quantidade de indígenas em risco elevado para a introdução imediata da Covid-19 no município, com base nesses parâmetros, né, que eu referi anteriormente. Então, esse primeiro mapa foi uma análise feita em 18 de abril de 2020, ainda no primeiro momento da pandemia. Logo em seguida, numa segunda análise, em 5 de maio de 2020, houve um rápido espalhamento da região sudeste do Brasil, onde houve a introdução do vírus, né, para a região de Brasília, para a região de Manaus e para os municípios no entorno dos grandes rios amazônicos, né, interiorizando, então, a pandemia, né, na Amazônia e também para o litoral do Nordeste. E, num terceiro momento, ainda em 17 de maio, uma franca espalhamento da pandemia pelos rios, grandes rios amazônicos, atingindo populações de todo o interior da Amazônia, ampliando essa disseminação da pandemia também já para o interior do Centro-Oeste e fortemente para o litoral do Nordeste e do Sul, e dos litorais do Nordeste, Sul e Sudeste. A análise também, né, das proporções de população indígena total, urbana e rural, em alto risco imediato para a epidemia no Brasil, mostrou, então, né, que nessa coluna do meio aqui, né, a população em situação urbana, na população indígena no Brasil como um todo, né, então as populações indígenas residentes na região sul-sudeste já estavam em alto risco, né, desde o início. Praticamente toda a população já estava em alto risco, seguida, então, pela população residente no Centro-Oeste, na área urbana, seguida pelo Nordeste e, por fim, na Amazônia Legal. Quando a gente considerou apenas, né, as populações indígenas residentes em municípios sobrepostos a território dos distritos sanitários, então, claramente, né,
Sul e Sudeste estavam em alto risco desde o início da pandemia, seguido, então, pela Amazônia Legal, que a gente observou, então, pela disseminação no mapa anterior da pandemia do Sul e Sudeste diretamente para a região da Amazônia Legal, né? E a disseminação para o interior, seguido, então, da região Nordeste e da Centro-Oeste, que foi a região em que a atividade viral ocorreu mais tardiamente. Agora, quando a gente olha essa mesma situação no extrato urbano, rural, aliás, desculpe, aí a situação da Amazônia Legal era a pior já no início da pandemia, que se manteve assim, com um incremento do risco, né, imediato, da proporção de população em risco imediato, ao longo dos 3 períodos de análise, né, seguido então pela região Nordeste, depois Sul, Sudeste, por último Centro-Oeste, como eu falei, que teve uma atividade viral mais tardia, né? E quando a gente analisa a situação rural das populações indígenas residentes em municípios apenas sobrepostos ao território de 6, a Amazônia continua sendo, né, a região em pior situação. O padrão é similar, né, na verdade, entre a população rural e os municípios sobrepostos a territórios de 6 e no município como um todo, mostrando que a maior parte da população rural reside em municípios sobrepostos a territórios de 6, o que é um pouco diferente na situação urbana, né? Então, mostrando que povos indígenas na região urbana estavam extremamente vulneráveis à Covid-19, apesar, né, da Secretaria Especial de Saúde Indígena não considerar muitos eventos ocorridos nessas populações por não estarem inseridas dentro da população definida como de responsabilidade do Sistema de Saúde Indígena. Então, essa análise estratificada por idade mostra que em quaisquer das faixas etárias, a mortalidade dos povos indígenas por Covid-19 era maior do que da população geral brasileira, chegando a ser 7 vezes a mortalidade indígena no grupo etário de 0 a 9 anos de idade, em comparação à mortalidade não indígenas, né? Assim como a mortalidade 2 vezes no grupo etário de 80 anos e mais nos indígenas, em comparação à população não indígena. Então, indicadores que confirmam a alta vulnerabilidade dos povos indígenas à pandemia de Covid-19 reforçam que os povos indígenas em situação urbana também eram bastante vulneráveis à pandemia de Covid-19 e que, historicamente, né, as condições de saúde, de saneamento, condições de vida, modos de vida, né, acesso à saúde, contribuem, na verdade, para a disseminação de doença e para a evolução desfavorável dessa doença nessas populações, né? As considerações finais são que a pandemia de Covid-19 ela não foi democrática, né? Existem claras iniquidades étnico-raciais na ocorrência da pandemia, que variam no espaço e no tempo. Uma alta vulnerabilidade das populações indígenas, e essa alta vulnerabilidade decorre do papel preponderante de determinantes sociais da saúde, da emergência de comorbidades que favorecem desfechos graves, como as doenças crônicas não transmissíveis que vêm surgindo, a coexistência de múltiplas morbidades dos indivíduos e barreiras geográficas e organizacionais no acesso à saúde. Existem evidências de maior contágio, como os estudos de soroprevalência, agravamento e óbito, como os estudos que mostraram a letalidade hospitalar, a mortalidade por estratos de idade, né? E um cenário de baixas coberturas vacinais, sobretudo nos mais jovens, apesar da efetividade vacinal para formas graves, sobretudo em hospitalizados. Então, há umas recomendações que foram feitas, né, sobre o fortalecimento do subsistema da vigilância da transparência e do acesso à informação em saúde indígena, ampliação, necessidade imediata de ampliação das coberturas vacinais e a oferta de doses de reforço das vacinas contra a Covid-19, a efetivação da participação indígena no planejamento e na condução das ações de saúde de forma geral e particularmente do monitoramento e mitigação da pandemia nos povos indígenas, e um compromisso e pacto político-social inclusivo, respeitando direitos constitucionais para mitigar as desigualdades sociais, étnico-raciais e saúde no Brasil. Então, obrigado, estou à disposição para outras oportunidades. Kanjinjil ke wong katato Kaatayo ton ma wai wi to mo Tita ambra la ting